Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui detalhes, do que o Ciro Gomes disse. Ciro Gomes partiu para cima de Braga Neto, aquele que foi ministro de Bolsonaro, em vários ministérios, depois concorreu lá nas eleições como vice do então presidente, enfim, um homem de confiança de Jair e que tá se enrolando aí, tá aparecendo o nome dele em alguns escândalos. O Ciro vai trazer detalhes, vai fazer uma espécie de denúncia também sobre aquilo que pode envolver esse general da reserva aí, que, enfim, participou de muitas coisas lamentáveis na história recente do país. Vamos trazer aqui alguns detalhes, reflexões sobre isso, dar uma resumida na última newsletter que o Ciro está escrevendo, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Manda o joinha pra cima, não custa nada, mas se não gostar, faz parte, eu entendo. Manda o joinha pra baixo, comenta, a sua opinião é sempre muito importante. E se puder, espalhe o vídeo, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero reforçar o que eu tenho dito já há muito tempo. É necessário deixar de lado ódios e paixões por este ou aquele político, para que a gente consiga compreender algumas questões importantes para o nosso país. As eleições passaram, o Lula venceu, é o presidente, deve receber elogios quando acerta, deve receber críticas quando erra, isso faz parte. E, acima de tudo, a gente deve ouvir as boas sugestões, em prol de um país melhor. Venham elas de quem vierem, mas o fulano no passado criticou, elogiou o fulano ou beltrano. Isso não interessa quando se trata de boas ideias para que o país deixe de ser o Brasil do futuro. A gente vive falando isso, o Brasil do futuro não. Tem que ser e tem tudo para ser, um país, poderoso, desenvolvido, que ofereça oportunidade, emprego para as pessoas, que melhore a vida delas. Então, a gente tem tudo para dar certo e como, eu vou falar aqui agora do Ciro, como o Ciro vive dizendo, a gente está errando na política. E o Ciro Gomes é alguém que você pode gostar ou não, discordar pouco, muito, concordar muito ou pouco, mas ele é alguém que não dá para negar. Estuda os problemas do Brasil há muitos anos, apresenta as suas ideias para que elas sejam avaliadas, criticadas, elogiadas, colocadas em prática, mesmo que ele não tenha vencido a eleição. Você pode, poxa, o Ciro falou isso aqui, que bacana que o governo tem se esforçado, em algum sentido, desenrola. Não é o que o Ciro propôs, não mesmo, tem diferenças importantíssimas ali. Mas, não dá para negar que o Ciro colocou isso em debate lá em 2018, foi motivo de chacota, o povo zombou, e agora está aí o governo tentando, mesmo com muitas diferenças e sendo bem aquém daquilo que o Ciro propôs, colocar algo em prática. Tem também a lei anti-ganância, que eu falei aqui, Eduardo Moreira sugeriu, o Ciro incorporou no seu programa, e agora a gente vê que isso pode ser, enfim, foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, a urgência no projeto de lei, pode ser que daqui a pouco isso vire lei, para limitar a ganância dos juros por lucros cada vez maiores. Então o Ciro tem apresentado muitas propostas, mais do que isso, tem experiência como prefeito, governador, ministro, deputado e muito mais. E ele recentemente começou a escrever uma newsletter. Ele tem pegado algumas notícias da semana, trazido reflexões dele que ele considera importantes lá. Eu sou assinante da newsletter, tenho lido e gostado bastante. Ele tem abordado temas que a grande mídia não aborda, até porque, olha, salvo raras exceções, o que nós temos na grande mídia são gargantas de aluguel a serviço do sistema financeiro, o sistema que esfola o povo, que trabalha, o povo que produz, para manter os privilégios dos já muito privilegiados, uma pequena minoria que vive do rentismo, da especulação financeira. E nessa edição, o Ciro trouxe informações e reflexões sobre o escândalo envolvendo o general Braga Neto e possivelmente outras figuras. Eu vou ler essa parte aqui na íntegra, depois eu vou dar uma resumida, e aí, claro, quem quiser, eu vou deixar o link no final para acessar lá e assinar a newsletter do Ciro. Mas o título dessa parte que eu vou ler é Conexão Haiti-Rio de Janeiro, barra pesada. E aí começa dizendo então o seguinte, Ciro Gomes: o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, através de sua embaixada no Brasil, passou à nossa Polícia Federal informações sobre a compra superfaturada de coletes à prova de balas encomendada pelo general Braga Neto quando interventor federal na segurança no Rio de Janeiro. Só lembrando que o Braga Neto foi interventor quando o presidente era Michel Temer. Essas informações surgiram na esteira de uma investigação maior que envolveu várias agências nos Estados Unidos sobre o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse. Bom, eu acho que fala assim mesmo, Continua o Ciro dizendo: os policiais e a estrutura de inteligência norte-americana descobriram que uma empresa chamada CTU Security
estava por trás de toda a organização e operação de assassinato do presidente haitiano, embora tenha terceirizado a execução para mercenários colombianos. Pois bem, continua Ciro, vejam onde a tropa bolsonarista anda nos metendo. Lembrando que Braga Neto foi ministro de várias pastas no governo de Bolsonaro e tal é sua intimidade e identificação que acabou sendo seu vice nas últimas eleições. Esta empresa, lembra Ciro, esta empresa tenebrosa foi contratada sem licitação, o Ciro coloca até em caixa alta, letras maiúsculas, por Braga Neto para fornecer coletes à prova de balas no valor aproximado de 40 milhões na data. Descoberto um superfaturamento de 10%, aí o Ciro coloca entre parênteses, os velhos 10%, hein, general? Porque existe, né, no mundo, digamos assim, político, né, a espécie de propina de 10%, que é o que muitos combinam aí. Aí o Ciro vem cá e dá essa provocada. A falcatrua foi anulada pelo TCU, Tribunal de Contas da União, e o dinheiro teve que ser devolvido, mas a nossa Polícia Federal já tem provas de que o relacionamento de Braga Neto com esta turma continuou quando o mesmo já estava no Ministério de Bolsonaro. Um desses elementos é um áudio em que o advogado da CTU fala sobre um jantar na casa de Braga Neto no dia 6 de março de 2020. Continua o Ciro, acham pouco que viram até aqui? Sentem-se nas suas cadeiras para não cair para trás. Sabem quem foi o doleiro encarregado de trazer o dinheiro da provável propina dos Estados Unidos para o Brasil, sob pretexto de pagamento de uma consultoria, aqui doleiro entre aspas e consultoria também entre aspas? Foi um cara chamado Márcio Molfarrege, conhecido pela alcunha de Macaco. Aí o Ciro pergunta, sabem quem é o macaco, este macaco? Pois bem, é o sujeito que está sendo identificado como responsável pelo esquema de financiamento do inacreditável e audacioso contrabando de cocaína no avião presidencial da comitiva de Bolsonaro na Espanha, episódio que cobriu o Brasil de vergonha. Então vejam só, né, como é que as coisas vão, né, o Haiti, o que aconteceu no Rio de Janeiro na intervenção, aí o Braga Neto, enquanto ministro de Bolsonaro, se reunindo com esse pessoal dessa empresa, né, lá, e a pessoa que trouxe a propina, ou aquilo que seria, vamos chamar de suposta propina, né, nessa questão dos coletes, né, é aquele que está envolvido aí de alguma forma, né, no envio da cocaína, né, no avião presidencial da comitiva de Bolsonaro na Espanha. Vocês devem lembrar disso, uma coisa realmente vergonhosa que a notícia correu o mundo. Então é surreal onde é que isso pode parar. Eu tinha falado aqui já antes em outro vídeo no canal, né, mas o Ciro que nos traz novos detalhes, elementos, é importante ficar de olho, porque se tiver que punir de forma severa, que seja quem for, é preciso punir para que a impunidade não continue prevalecendo em nosso país. Então é realmente inacreditável. Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. E além do que eu falei para vocês, o Ciro tratou nessa newsletter sobre outros, né, assuntos importantes. No editorial ele falou sobre a recente notícia do vazamento, entre aspas aqui, da delação de Mauro Cid a respeito da tentativa de Bolsonaro de obter apoio das Forças Armadas para um golpe. O Ciro não apenas criticou, óbvio, né, que é grave o que foi revelado, mas o Ciro também sugeriu alguns caminhos para que isso nunca mais se repita em nosso país. O Ciro também falou sobre a Selic cai, mas juros brasileiros continuam campeões do mundo. Sim, a Selic caiu aí, né, mas continua, se você desconta a taxa de a inflação que nós temos, você tem a taxa de juros mais alta do planeta e ele vai colocar lá nesse ponto da sua newsletter as consequências muito danosas para o povo, para as empresas, para a União também. Um outro momento lá o Ciro comentou, Lula para presidente do mundo, enquanto isto por aqui. Aí o Ciro chega a elogiar bastante o discurso e diz o seguinte, que pérola de fala, Celso Amorim, redator principal do texto, está cada vez mais sábio e maduro, e Lula estava muito à vontade lendo o notável discurso, no qual não se percebeu uma palavra ou valor fora do lugar ao longo dos 21 minutos e 49 segundos de fala. Mas depois o Ciro alerta que não basta falar contra o neoliberalismo e manter o Brasil rendido ao mesmo. Os números da concentração de riqueza no Brasil são alarmantes. Mesmo depois, aí o Ciro vai lembrar já estamos no 5º mandato do PT, já foram 4, né, completos, o Temer, né, metade ali, mas quem colocou o Temer na vice foi o Lula, foi também uma escolha do PT, você tinha várias opções na época, e aí o Ciro chega a citar o seguinte número, como eu digo, deixa o que vocês acham do Ciro de lado e analisem esses números.
Segundo a Oxfam, o Brasil, no qual o 1% mais rico da população se apropria de 47,9% da riqueza total. Então 1% tem quase a metade, cabendo aos 50% mais pobres apenas 3,1% da riqueza nacional. E o Ciro vai citar outros números por lá também. Depois ele fala, Glaze revela lá do bolsonarista do PT. Aqui ele se refere à fala da Glaze, presidente do PT, criticando a existência do TSE, algo que o Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, rebateu duramente. Eu vou recolher até um tweet aqui do professor Wilson Gomes que diz o seguinte: o golpe de Bolsonaro se daria como? Intervenção direta no TSE, com afastamento dos ministros, quebra dos seus sigilos, anulação do resultado eleitoral. A justiça eleitoral seria a primeira vítima. É o que está escrito na minuta golpista. Por isso, é com espanto que se vê, no mesmo dia em que se revela essa reunião dos conspiradores em chefe, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, atacar a justiça eleitoral. Aqui ele coloca entre aspas palavras da Miriam Leitão. O Ciro também vai trazer a terceira parte do que ele tem falado lá sobre a Lojas Americanas, a maior fraude do capitalismo à brasileira. E no final sempre tem lá umas rapidinhas, textos curtos sobre algum assunto que foi destaque na semana. Ele vai falar, por exemplo, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu a incompreensível recuperação judicial da fraudadora 123 milhas. Diz o Ciro, falta decretar a prisão dos responsáveis. Então é isso, né? Quem quiser assinar a newsletter do Ciro é só acessar cirogomes.com.br, R$20 por mês ou R$200 por ano, insisto, eu assinei e estou bastante satisfeito com aquilo que eu tenho lido por lá. Pessoal, então é isso, fico por aqui. Quem puder, compartilhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!